Bom, de vez em quando, entre uma lição e outra do Evangelho, entre um capítulo e o outro, a gente coloca um tema livre, né? Normalmente é um tema de atualidade ou algum assunto que precisaria ser tratado com um certo cuidado, né? E como a gente veio falando, como eu disse no começo, que a gente vem há 2 meses falando sobre sofrimento, como bem sofrer, por que essas coisas acontecem com a gente, fizemos a opção de colocar a felicidade e a paz tão desejada, né? Então, como a gente vai entender isso e colocar isso na nossa vida como prática, né? Será que existe essa paz e essa felicidade plena? Eu confesso para vocês que quando eu li esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça é: a felicidade não é desse mundo. Mas aí quando você fala em felicidade, a gente já vai dizer que ela não é desse mundo, parece ser uma coisa um tanto que negativa para quem está vivendo aqui essa experiência. Então, como colocar isso de uma forma positiva, mesmo sabendo que essa frase é verdadeira, que essa felicidade plena que a gente tanto busca não é desse mundo? Mas será que esse pai que a gente diz que é tão amoroso, tão carinhoso, tão caridoso, não nos iria dar permissão de sermos felizes nessa existência? De conquistarmos essa paz nessa existência nossa? Será que a gente vai esperar, vai ter que sofrer em todas as encarnações para poder chegar de um outro lado, sei lá, numa outra vida e ser feliz? Então eu acho que isso pode ser viável. Aí quando você começa a procurar isso, então como a gente vai lidar com esse tema e vamos tentar viabilizar isso na nossa vida aqui na Terra, né? Aí eu comecei a fazer pesquisas, comecei a procurar temas, comecei a entrar em histórias, e aí eu vi que eles dizem o seguinte, uma das pesquisas, né? Qual é a pessoa mais feliz que existe no nosso mundo, nesse nosso mundo aqui? Não tem como saber. As crianças. As crianças são as pessoas mais felizes que existem no mundo, porque elas têm ingenuidade, elas têm pureza de sentimentos, e elas trazem dentro delas uma alegria. Normalmente as crianças, elas são inocentes, elas não têm medo das coisas, elas não têm preconceito, não têm maldade. Por que a gente é assim, então, quando a gente cresce? Por que a gente não acredita tanto na felicidade, não busca coisas que nos tragam felicidade, a gente não se contenta com qualquer coisa? Aí quando você volta, você vê assim, bom, a criança ela é feliz, mas em algum momento da vida, quando ela começa a crescer, existe a influência do adulto que a conduz. E o adulto que a conduz já vive nesse mundo, já tem as suas cargas positivas e negativas. E aí começa a colocar carimbos nessa criança e começa a colocar moldes nessa criança. Tipo, porque você deixou cair uma coisa no chão e me sujou o chão, poxa, mas você é desastrado. A gente não acredita nas frases que a gente pronuncia, nas palavras que a gente joga, mas elas têm muito poder. A criança acaba acreditando, porque isso vem das pessoas que ela mais confia, normalmente pais, mães, tios, né, avós. Quando uma pessoa da qual você ama muito e você confia muito diz que você é desastrado, qual motivo você tem para desconfiar disso? Quando a pessoa diz que você é relaxado, que você não sabe se comportar, ou que você não vai dar para futuro, né? Então a criança começa a juntar essa carga dentro dela. Então é uma forma de ir diminuindo aquela alegria. No subconsciente dela, essa informação vai ficar gravada. Uma outra coisa que acontece é a negatividade que a gente coloca na vida do adulto, né? Então assim, você tem que estudar, você tem que se comportar, porque o molde da sociedade quer que você faça isso. Todo mundo faz assim, por que você tem que fazer diferente? Então, você começa a cortar a liberdade da personalidade daquela criança. Você poda, porque você não pode fazer isso. Eu estou te tratando dessa forma porque o mundo lá fora um dia vai te tratar desse jeito. A gente não elogia com tanto ênfase como a gente critica. É mais fácil você falar, nossa, mas você é desastrado, do que dizer que você fez um bom trabalho. Mesmo que aquele desenhinho, mesmo que aquela brincadeira seja uma coisa boba. A gente não valoriza da mesma forma.
Aí você fala assim, mas não valoriza da mesma forma, porque se eu falar que tá bom, ele não vai se esforçar. Então a gente está sempre arranjando um motivo para podar e enquadrar aquele ser na caixinha que a gente vive. O mundo lá fora não vai tratar as nossas crianças da mesma forma que a gente trata. Verdade. Às vezes as pessoas não vão se achar que aquilo que ela está fazendo, a personalidade dela for de uma pessoa acomodada, realmente ela não vai procurar crescer. Mas devem existir outras formas de a gente abordar esse assunto sem ser na parte negativa. Para que a criança, quando ela crescer, ela seja uma pessoa positiva. Não a positiva que nega as coisas que acontecem, mas a positiva que consegue transformar coisas ruins em coisas boas. E aí, assim, por uma coincidência, esse fim de semana nós fomos num evento, e aí nesse evento tinham salas com desenhos da Pixar, que são mais para adultos do que propriamente para crianças, né? Então tinha Toy Story, tinha, sei lá, várias deles, e tinha Divertidamente. E isso veio assim muito a calhar a hora que eu estava fazendo essa preleção, que Divertidamente entra na mente da criança. Não sei se vocês já assistiram. Ele entra na mente da criança e passa por esse processo. A menina, desde criança até adolescente, e passa por esse processo de dúvidas, de medo, de ansiedade. Então, na história é esse. O componente central, o chefe da mente dela era a alegria. E a partir dos acontecimentos da vida dela, ela foi tendo medo, frustração, ansiedade, inseguranças. Agora, no segundo filme, quando ela é uma adolescente, ela começa a se comparar com as outras pessoas, ela começa a ter vergonha, medo de falhar, medo de não corresponder à expectativa do outro. E aí a alegria dela vai sumindo e outros personagens vão aparecendo e vão dominando a cena. Medo, ansiedade, todos esses sentimentos que a gente tem, né? Como a gente vai trabalhar isso na gente, se a gente não trabalhar isso primeiro nas crianças? Porque nós, como adultos, conseguimos perceber que é muito difícil mudar os nossos padrões, mudar as nossas crenças. Até para a gente aprender alguma coisa é sempre um pouco mais difícil. Quando você dá um joguinho, eu vejo pelo meu neto, né? Ele pega um videogame e ele tira aquilo de letra. Mexe no computador e tira aquilo de letra. Eu fico lá um tempão e não consegui ainda coordenar, que eu não preciso olhar para o meu dedo para poder mexer. Então, as crianças têm uma facilidade de absorver idiomas, aquilo que você fala, e a gente às vezes não acredita nisso. A gente não acredita no potencial que elas têm. Então, como a gente vai resolver isso com a gente? É com reforma íntima. É tentando se olhar e vendo aonde pode se melhorar. Com as crianças, como a gente faria isso? Eu coloquei aqui, assim, você precisaria ter 2 sentimentos e uma habilidade a mais. Porque a gente hoje tem entendimento que a gente não vive todos os momentos da nossa vida de alegria. Assim também como a gente não vive todos os nossos momentos de tristeza. A gente tem que aprender a lidar com todos eles. Como a gente vai colocar isso de uma forma positiva na cabeça de uma criança? Para que ele seja um adulto diferente. Mas aí a gente está sempre errado? Não. Nós somos resultados daquilo que os nossos pais nos ensinaram. E os nossos pais são resultado daquilo que foi ensinado para eles. Então, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor. Mas como seres humanos pensantes e espíritos em evolução, a gente tem que estar sempre atento. A gente não pode parar. Então, não é porque eu sofri, ou eu aprendi, ou eu fui criado de um jeito, que o meu filho tem que ser criado daquela mesma forma. Né? Não é porque eu tive uma educação rígida, que para mim era tudo assim, ó, sim, sim, não, não, que eu tenho que agir dessa forma. Lógico, as crianças precisam de limites, mas elas têm a capacidade de entender o que a gente está falando. Então, assim, existem 2 sentimentos que podem fazer com que a gente consiga mudar esse padrão. Um deles é a gratidão. Quando a gente se torna agradecido pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente conseguiu conquistar,
pelo lugar que a gente vive em relação às outras. Quando a gente começa a fazer essa comparação, a gente começa a entender a vida que a gente leva. Quando um outro sentimento é o sentimento de fé. Porque você começa a entender que as coisas acontecem por uma razão. A gente acredita que isso acontece por uma razão. E nós que estamos aqui sabemos que ninguém passa por uma situação se essa situação não for para um aprendizado, para uma evolução nossa. Mesmo que essa situação não seja do nosso agrado. E uma habilidade que a gente poderia desenvolver, ensinar essa criança, é a resiliência. Estamos nesse lugar porque esse lugar é o melhor para nós. Vivemos com essas pessoas porque essas pessoas têm coisas a nos ensinar. Ah, mas eu vou ter que viver então sempre nesse lugar e nunca vou poder melhorar? Não, não é isso. Nesse momento, quando você vive nesse lugar e você aprendeu o que precisa ser aprendido, você vai para outro lugar. Quando você convive com pessoas com as quais você já aprendeu, você vai conviver com outras pessoas. Quando aquele grupo que você frequenta já não é o bastante para você, você vai procurar outras coisas. Mas esses passos, eles só são dados quando a gente consegue aprender. Para nós, é sempre mais difícil a gente fazer esse exercício da gratidão todos os dias, porque a gente está sempre querendo mais. Fomos ensinados para ser competitivos. A gente não é educado para ser feliz. Né? Às vezes, ser feliz para você é ficar na sua casa, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido. Você abre mão, às vezes, de uma carreira profissional para viver esse momento. Você é feliz. A sociedade te cobra. Como uma mulher hoje em dia não trabalha fora. Como uma mulher hoje em dia não ganha seu dinheiro. Como se o trabalho de uma esposa, de uma mãe, não fosse mais importante do que o de ganhar um dinheiro. Entendeu? Então a gente não é criado para ser feliz. A gente é criado para ter sucesso. E esse sucesso venha a qualquer custo. Se a gente se mantiver nesse padrão, como é que a gente vai ser feliz? E se a gente quiser todos os dias ganhar mais e conquistar mais coisas do que a gente já tem, como é que a gente vai encontrar paz? Né? Porque essa paz que a gente busca não é essa paz de guerra. Isso é o que todo ser humano deveria viver. Somos semelhantes, somos irmãos, e a gente não acredita nisso. Então, a gente não está falando dessa paz mundial, a gente está falando dessa paz interior. Se você não tem essa, como é que você quer aquela? A gente não pode ter esse contraponto, né? Como a gente vai chegar nisso? Agora é exercício. É olhar, é se enxergar, tentar se moldar. É fazer as reformas que a gente precisa. Aí a gente vai ter que deixar de lado nossos melindres, vai ter que deixar de lado o nosso orgulho. Mas a gente ainda pode consertar as crianças que estão aqui. E para isso a gente não precisa brigar, a gente não precisa colocar na cabeça delas valores que na realidade não são importantes, porque nunca é tarde para a gente aprender, mas é muito mais legal quando a gente aprende quando a gente tem 5, 10, 20, quando a gente já tem 60, 70, 80, a gente deixou de aproveitar tanta coisa na nossa vida porque a gente valorizou. Dentro dessa outra pesquisa, eles disseram o seguinte: quais são as pessoas mais invejadas do mundo? Não são aquelas que conseguiram mais fortuna, não são aquelas que tiveram mais prosperidade, não são aquelas que tiveram mais dinheiro. São aquelas que estão bem consigo mesma, aonde elas estiverem. A pessoa está bem se ela estiver num grupo, a pessoa está bem se ela estiver sozinha, a pessoa consegue se distrair sozinha, a pessoa consegue se relacionar com outras pessoas, mas se tiver que ficar no canto dela, ela fica também, porque ela está em paz com ela mesma. Ela se conhece e ela sabe até onde ela pode ir. Interessante essa colocação, né? De que a gente sempre pensa que a pessoa mais invejada é a pessoa mais rica do mundo. E quando a gente descobre isso mais novo, a gente pode aproveitar mais os nossos amigos, a gente pode aproveitar mais a nossa família, a gente consegue valorizar mais as coisas que a gente vive no dia a dia, a gente consegue valorizar mais a presença das crianças ao nosso lado, os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, né? Eles têm muita coisa para ensinar para a gente.
A gente precisa ouvir. E eles aprendem muita coisa com a gente. Mas eles aprendem o que é bom e o que é ruim. Então, chega um momento em que a gente precisa definir que tipo de pessoas a gente vai criar na nossa família. A gente só vai querer crianças bem-sucedidas que vão competir lá na frente e vão sofrer, e quando conseguirem um carro novo, já que ele já não é mais o suficiente, já querem outro, porque já mudou. A história do iPhone. iPhone 10, iPhone 11, 12, um tem 3 câmeras, o outro tem 4, um agora é grande, agora ele é pequeno. É um celular, era feito só para a gente conversar, para a gente se comunicar. Então hoje a gente está sempre querendo. Você acabou de comprar um ano passado, você nem pagou aquele direito, já lançaram outro, e agora você entra em desespero, porque todo mundo tem, você não. O celular é para a gente conversar, para a gente se comunicar. Não é para sair... No começo, quando lançaram os celulares, eu me lembro que as pessoas colocavam o único toque naquele celular da Apple, que era para, quando ouvir, todo mundo sabia que aquele era Apple. Os outros não tinham valor. E todo mundo escutava aquele barulho. Quando escutava, sabia que estava tocando. Alguém tinha Apple. Então, essas coisas a gente precisa deixar de lado, e elas não são importantes. Ah, mas eu fico muito feliz quando eu troco de carro. Beleza. Ninguém está dizendo para você não progredir. Ninguém está dizendo para você não se vestir bem, não está dizendo para você não ter uma casa melhor. A gente só está dizendo que se isso for o motivo da sua felicidade só, é pouco. Você não vai ter paz, porque você vai estar sempre querendo alguma coisa nova. Eles colocaram aqui uma coisa que eu achei... Deixa eu ver se eu consigo localizar onde está. Eu achei bem interessante aqui, ó. Eles dizem o seguinte, que é para a gente pensar muito sobre esses tópicos. Só percebemos aquilo em que prestamos atenção. Parece uma coisa banal. Mas a gente só percebe aquilo quando a gente foca. Quando a gente busca aquilo. Nosso olhar, a nossa mente foca naquilo. Nossas crenças definem nossa atenção. Então, assim, se eu acredito que eu não sou capaz de fazer qualquer coisa, não sou capaz de dirigir num trânsito. Toda vez que eu pegar meu carro e eu entrar num trânsito um pouco mais, eu já vou entrar em pânico, porque eu criei essa crença em mim. Eu não sou capaz de fazer isso. Não precisa ninguém me dizer. E se alguém me disser e eu acreditar, ficou pior ainda, né? Então, as nossas crenças definem a nossa atenção. Nossa atenção define nosso pensamento. Bom, se eu sei que eu vou ter medo, eu nem vou tentar. Ao invés de pegar uma avenida, eu vou pela ruinha do lado, e se tiver farol, que bom, se eu tiver que pegar um cruzamento, eu já vou mudar. Se o farol queimar, então, eu não sou capaz de fazer isso, então nem tento. Nossos pensamentos definem as nossas emoções. Bom, então já que eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu não sou capaz, vou ficar uma pessoa frustrada, vou ficar uma pessoa triste. Posso até me tornar uma pessoa invejosa, porque ali do lado tem uma pessoa que faz tudo aquilo que eu queria fazer, mas o meu medo e a minha insegurança não permite que eu faça. Certo? E as nossas emoções definem a nossa vida. Então a gente passa a ter uma vida vazia e triste, porque a gente não acredita que pode. E a gente nem tenta porque não acreditou nisso. E passou a vida inteira acreditando nisso, né? Ao contrário. Então a gente precisa pensar muito quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, pensar que as nossas palavras, elas vão ficar gravadas, mesmo que você peça desculpas, você já falou. E muitas vezes aquilo fica gravado no subconsciente. Nós que somos adultos sentimos isso. Imaginem as crianças que estão vindo, como elas vão se comportar, o que elas vão achar. Então, isso diz muito sobre a nossa responsabilidade, sobre aquilo que a gente quer. Como vamos querer um mundo melhor se não conseguimos plantar as sementes desse mundo melhor? E a semente desse mundo melhor, ela vem com a nossa própria mudança. E a gente não pode deixar de se olhar, não pode ter milindre com relação a isso. E quando alguém que chega e fala alguma coisa pra gente, essa pessoa é uma pessoa do nosso convívio íntimo, é uma pessoa de quem a gente gosta, e a gente sabe que aquela pessoa gosta da gente, a gente tem que ouvir. Porque ela está falando aquilo pro nosso bem. Muitas vezes a gente consegue ver o que está no olho do outro, mas não consegue tirar o nosso cisquinho dentro do olho. Então essas coisas, elas são colocadas no nosso caminho
para a gente aprender. E aí, assim, para terminar, existe uma receita para a gente ser feliz? Para a gente ter paz? Se a gente tivesse que brincar com essa receita como se fôssemos para fazer um bolo aqui agora, vamos fazer um bolo de felicidade e um bolo de paz, como a gente faria? Quais são os ingredientes que a gente teria que ter? Eu vou tentar linkar alguns, mas cada um depois vai achar os seus. De acordo com a sua vida, de acordo com as suas crenças, com as coisas que querem mudar na sua vida. Primeira coisa, a gente tem que acreditar que existe um Deus, um Criador que ama a cada um de nós indistintamente e como cada um de nós é. Ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe das nossas qualidades e ele ama a gente desse jeito. A gente não pode crescer achando que não existe uma força maior. Porque se nós somos essa força maior, olha o que a gente está fazendo. E não estou falando fazendo só em matéria do nosso dia a dia. A gente está fazendo com o nosso país, a gente faz com o nosso planeta. Então existe uma força maior que controla tudo isso. Entender que esse amor que ele sente por nós vai ao ponto de confiar que a gente pode fazer as nossas próprias escolhas e responder por elas. Tanto que ele nos deu o livre-arbítrio. Certo? Que as oportunidades que estão aí para todos nós. Basta a gente abrir os nossos olhos e o coração para vê-las. Só que a gente precisa entender que as oportunidades não são as mesmas para todo mundo. Porque cada um de nós está num ponto de evolução. Cada um de nós tem as suas necessidades. Então elas vão aparecer de acordo com aquilo que a gente precisa aprender para evoluir. E as páginas das nossas vidas, elas são escritas por nós. Portanto, nós temos a oportunidade de escrevê-las de acordo com o que valorizamos e acreditamos. Isso é ter fé. E agradecer promove bem-estar, porque a gente aprende a valorizar as coisas que a gente tem, a forma como somos. Porque mesmo os caminhos tortos são cheios de aprendizado. Isso é ter gratidão. Estamos no lugar certo, com as pessoas que deveríamos estar para a nossa evolução. E temos a oportunidade de, a qualquer momento, findar ou iniciar ciclos. Isso é resiliência. Quando a gente entende que as coisas estão acontecendo para a gente por uma razão. Estar bem consigo mesmo é estar em paz. E estar em paz é ser feliz. Então, se a gente precisa de uma fórmula para ser feliz, a gente tem que buscar a nossa paz interior. E a nossa paz interior está relacionada ao nosso bem-estar, às crenças e às coisas que a gente deixa entrar na nossa vida, né? As pessoas falam as coisas pra gente, as pessoas às vezes nos agridem até com um olhar. Só a gente vai deixar esse sentimento invadir a nossa serenidade. Tá bom? Eu sempre deixo uma história no final, sempre conto uma historinha para finalizar, mas eu não vou fazer isso dessa vez. Eu vou indicar para vocês, para os adultos, assistir divertidamente, com olhos de aprender. Se coloquem no lugar daquela menininha, lembrem de quando eram crianças e depois lembram da fase que vocês eram adolescentes. E ver em algum momento aonde foi que vocês se perderam, se é que vocês se perderam, quais foram as crenças que vocês deixaram invadir o seu eu. E sim, tenta mudar, se perdoa, tenta perdoar as pessoas que colocaram essas crenças em vocês, porque elas tentaram com certeza fazer o melhor que elas podiam fazer no momento. Elas deram para vocês, para mim, aquilo que elas sabiam. E se a gente acha que não foi bom pra gente, a gente não faz com os outros que vêm a seguir de nós. Nossos filhos, nossos netos, as outras crianças. Para que a gente tenha, na realidade, não só essa paz interior, não só essa felicidade individual, que a gente tenha essa paz universal. Onde todo mundo entende todo mundo respeita todo mundo, independente de religião, independente de cor de pele, independente das crenças que as pessoas tenham. É esse o caminho da gente ter a felicidade plena. Enquanto a gente não chega nisso, a gente tenta se melhorar e tenta fazer a nossa paz e a nossa felicidade individual. Tá bom?
Então, que vocês tenham uma semana repleta de oportunidades boas, que sejamos humildes para pedir que Deus nos ajude a enxergar essas oportunidades e que a gente consiga extrair delas o que é melhor para nós.